Olá, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho só para compartilhar uma palavra que veio ao meu coração hoje de manhã, que tá lá em Juízes 4 e 5. Vou fazer um resumo aqui, a história de Débora, né? E como que o Senhor trouxe essa vitória sobre a vida dela e usou também outras pessoas, né? Derrotou o exército de Císera e ela teve uma palavra certeira, né, na vida de Baraque, e Baraque se atentou àquela palavra do Senhor que estava vindo por meio da vida de Débora para ele, e ele se posicionou, ele aceitou aquela palavra, ele tomou posse, e ele foi para a guerra, ele foi lutar, já obedecendo cada detalhe de que Débora tinha falado para ele. Então eu vou ler aqui capítulo 4, versículo 6. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? 7. E aproximarei de ti, do rio Quizon, Císera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e sua multidão, e o entregarei na sua mão. Então Deus já tinha dado a palavra completa, Deus já tinha avisado para ele como que seria essa vitória, o que ele deveria fazer. E no versículo 8, e Baraque lhe disse: Se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: Certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Císera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Então, Débora já estava profetizando aqui que Císera seria morto pelas mãos de uma mulher, né? E mais para frente a gente vai descobrir que foi por Jael, né? Jael, com uma estaca, ela transpassou a cabeça de Císera. E aí, no versículo, vamos mais para frente agora, no versículo 14. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Císera na tua mão. Então saiu o Senhor diante de ti? Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Versículo 15. E o Senhor derrotou Císera e todas as suas carruagens e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Císera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Versículo 16. Mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Arosete, dos gentios. E todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Então, às vezes, na nossa vida, a gente olha para as circunstâncias e acha que está tudo tão difícil, e acha que não vai dar certo, e acha que, ixi, já era, né? Às vezes, na nossa vida é assim, né? Císera tinha um exército muito mais rico, muito maior aqui, mas Baraque tinha uma palavra, e isso fez toda a diferença para ele. Quando nós temos realmente uma palavra, quando nós andamos debaixo de uma palavra, tudo em nossa vida fica diferente. Tudo ao nosso redor muda. Então, Baraque, ele continuou seguindo, ele continuou obedecendo. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Muitas vezes o Senhor quer liberar uma palavra sobre nós, mas os nossos ouvidos estão tão cheios de outras vozes que a gente não consegue ouvir a voz dele. Muitas vezes o Senhor quer liberar armas nas nossas mãos para que a gente possa lutar as guerras que Ele tem para nós lutarmos, né? Ele quer liberar força, Ele quer liberar renovo, revigor sobre nós. Mas muitas vezes estamos ocupados com tantas coisas que nós não paramos para receber na presença do Senhor aquilo que realmente nós precisamos, que é o suprimento para a nossa alma, que é o fortalecimento para a nossa fé, que são as armas que realmente vão trazer a vitória e o direcionamento, a palavra certa sobre as lutas que a gente realmente precisa entrar, sobre as guerras que a gente precisa enfrentar. E muitas vezes nós entramos em lutas
que a gente não deveria entrar. Por quê? Porque nós estamos sem o direcionamento certo. Porque nós não estamos nos atentando, nós não estamos parando a nossa vida para nos atentarmos àquilo que realmente vai fazer a diferença. Que é a nossa fonte de vigor, que é a nossa fonte de força, que é a nossa fonte de armas, a nossa fonte de fé, de alívio muitas vezes para o nosso peso, para a nossa sobrecarga que muitas vezes a gente carrega sem necessidade. Então é lá, é nesse lugar, a sós com o Pai, que a gente é forjado, que a gente consegue ser liberto das amarras, né? Liberto das ataduras na nossa alma, liberto das crenças que tentam nos limitar. É nesse lugar que a gente precisa estar, mais do que em qualquer outro lugar, com aquele que nos criou, que conhece toda a nossa história, que sabe exatamente do que a gente precisa e exatamente daquilo que a gente precisa nos desvencilhar, né? Daquilo que a gente precisa deixar. E aqui o final dessa história foi uma vitória completa. Eles terminam o capítulo 5 cantando o hino da vitória, declarando aquilo que o Senhor fez, exaltando o nome do Senhor por aquela vitória completa que Ele trouxe para a vida deles. Então, que você hoje esteja com seu coração aberto para pensar nesses pontos, que essa palavra, vai lá, medita nessa palavra, Juízes 4 e 5. Medita em cada detalhe dessa palavra, né? Como que foi, como que aconteceu, como que foi a atenção dele para a voz de Deus. Ele esteve atento, ele duvidou ou ele obedeceu por completo? Como que foi isso? Né? São 2 capítulos curtinhos, mas é um trecho muito rico que a gente tem muito para aprender. Em que você possa separar um tempo na sua agenda diariamente para você estar na presença do seu Criador, para você estar se fortalecendo nele, para você enxergar com clareza aquilo que muitas vezes, no meio de tanta confusão, no meio de tanto peso, você não consegue enxergar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que Ele possa falar muito mais ao seu coração. Até lá, até o próximo vídeo.